Eu estou dando a fidelidade, porque a nossa irmã Cici, nosso irmão Isaac, estão com a virose, irmãos. A virose que está aí, né? E então eles não puderam estar aqui para não passar para a gente, né? Mas em nome de Jesus, Cici e Isaac, sabemos que vocês estão ligados no Senhor e o Senhor está visitando vocês. Eu tenho certeza que há uma unção de cura sobre a vida de vocês. Então, irmãos, esse propósito que a gente faz aqui é muito importante quando você leva a sério. Há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, eu fiz um propósito com o Senhor de visitar o hospital de base, né? Fiz o propósito ali de ir 3 vezes lá no hospital de base. E quando eu fui a primeira vez, aí eu peguei o óleo, ungi, pedi ao Senhor que aquele óleo não fosse o óleo, mas que fosse o Senhor. Mas que Deus me desse a oportunidade de ungir pessoas e tudo. E geralmente quando eu ia sempre, para quem não sabe, eu já fui piolho de hospital. Antigamente eu não só visitava, eu dormia no hospital. Era uma briga com meu esposo, porque era uma vez por mês eu visitava, dormia lá no hospital, não poderia não conhecer ninguém, mas eu ficava o dia todo, a noite toda andando e ungindo as pessoas ali. Então, amados, eu peguei, fiz um propósito com o Senhor de ir no hospital de base. E falei para o Senhor abrir as portas para mim. Eu nunca tinha sido barrada no hospital de base. E quando eu cheguei lá, que eu fui entrando, né, aí que eu me identifiquei, o porteiro falou assim para mim: quem que a senhora vai visitar? Eu falei: não, como sempre, eu estou aqui visitando, vim visitar as pessoas enfermas. Eu sempre faço isso. Ele falou assim: não, a senhora não pode entrar. Eu falei: moço, mas eu sempre visitei, o senhor sempre me deixou entrar. Tem tantas pessoas aqui que não tem ninguém para visitar. E eu vou lá, só vou entrar, fazer uma oração. Ele falou assim: a senhora não pode. Eu falei: moço, você não está entendendo. Tem muitas pessoas aqui que precisam de oração. Sou uma serva de Deus e eu vim aqui orar por essas pessoas. E ele disse: a senhora não pode entrar. Mas a palavra do Senhor diz que a perseverança é a característica dos servos de Deus. O não, você vai receber. Mas cabe a você perseverar. Eu falei: não tem problema. Você não me deixa entrar, mas eu tenho folheto aqui, eu vou distribuir esse folheto aqui. E vou. E naquele dia, a pessoa que ia comigo visitar, ela não pôde ir, eu estava só. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou distribuir os folhetos aqui, mas me deu aquela tristeza no meu coração. E quando eu estava distribuindo os folhetos, veio uma pessoa com um jaleco branco. E eu peguei e falei, fui ao encontro dela, deu o folheto, falei assim: moça, pensei que ela fosse até uma médica. Eu falei: olha, eu fiz um propósito com Deus, de vir aqui no hospital de base, 3 vezes ungir as pessoas enfermas. Só que eu fui barrada. Mas você pode ser um instrumento de Deus para me colocar lá dentro. Ela falou assim: me segue. Eu pensei: meu Deus, será que é um anjo de Deus, né? E ela foi na frente e ela falou assim, quando ela passou pelo guarda, ela disse: está comigo. E quando a gente entrou no hospital de base, quando você entra, logo tem uma escadinha, né? Depois que você entra, ela falou: me segue. E aí eu segui ela. E subimos a escada, ela entrou em uma sala e falou assim: senta nessa cadeira e conta para ela o que você me falou. Eu falei: não, o que você me falou quando você me abordou? Eu falei: não, é porque eu fiz um propósito com Deus de vir aqui no hospital de base fazer oração para as pessoas enfermas. Sempre que eu venho, eu nunca fui barrada, mas eu fui barrada, o guardinha não me deixou entrar. E eu estava distribuindo folheto lá fora, e eu a vi, né? Então eu abordei ela e pedi ela que se ela podia me colocar aqui dentro, que eu gostaria de orar pelas pessoas enfermas. Aí ela disse assim para mim: senta, por favor. Ela falou assim: olha, o 3º andar do hospital de base todo foi desocupado, porque está com epidemia hospitalar. Então ninguém pode entrar. Se você fez esse propósito, então você quer entrar no 3º andar todo e ungir o 3º andar? Você é resposta de oração, porque nós duas somos servas de Deus.
E nós estávamos orando. E ali Deus me deu a oportunidade de orar pelo 3º andar do hospital de base e tudo. Irmãos, quando você faz um propósito com Deus, você faz com Deus, Deus não faz como você quer, mas Ele faz como precisa ser feito. O importante é que Ele conhece a sinceridade do seu coração. Vai haver barreiras, vai haver empecilhos, mas uma das características dos servos de Deus é que nós não desistimos, nós perseveramos. E outra coisa foi na Ceilândia, também, eu fiz um propósito de 7 semanas no hospital da Ceilândia para mim visitar, para mim orar pelos enfermos. E eu ficava o dia todo, irmão. O jejum meu era de 6 às 6 da manhã, de 6 da manhã às 6 da tarde. E durante 6 semanas que eu fui, nenhuma vida aceitou Jesus. E no último dia, e tinha uma marquise lá que eu passava para encurtar o caminho, no meio de um campo. E tinha uns mendigos que sempre, eles estavam lá, eu falava, abençoa Jesus. Mas eles estavam lá e eu estava aqui. E no último dia que eu fui, eu falei, nossa, eu acho que Deus não respondeu a minha oração. Porque, Senhor, eu fiz esse propósito. Eu nunca vi a gente ir no hospital e nenhuma vida aceitar Jesus, Senhor. As pessoas estão ali doentes, estão morrendo e tudo. E essas pessoas com o coração duro. Eu falei, Senhor, acho que eu faço propósito. Não está dentro da sua vontade. Porque não é possível nenhuma pessoa aceitar Jesus, receber o Senhor. E naquele dia, irmãos, que eu estava voltando do hospital, questionando com Deus, um dos mendigos que estava com o cobertor no ombro, veio ao meu encontro e disse, tia, será que a senhora podia pagar um pingado para mim? Eu falei, não vou dar pingado para você não, porque você vai gastar com droga. Ele falou, não tia, eu só quero que a senhora me dê um dinheiro para o pingado. E aí, irmãos, eu abri minha bolsa e eu peguei uma moeda de R$1, mas aquele rapaz, ele estava tão maltrapilho, tão sujo, que eu fiquei com tanto nojo, que eu peguei, bem na pontinha assim, para não tocar nele. E quando eu fui dar para ele, o Senhor disse assim, abrace-o. Aquela voz tão suave, que foi tão assim, paralisante dentro de mim, que eu abracei aquele rapaz. Quando eu abracei aquele rapaz, irmãos, estou no altar e eu não senti cheiro nenhum. Mas eu senti algo tão grande dentro de mim, que eu fiquei engasgada. E quando eu terminei de abraçar ele, aquele rapaz estava chorando. E ali Deus me deu uma grande lição. Que durante, aquele era a 6ª semana que eu estava indo. A 6ª semana eu queria fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. Eu estava usando Deus, não deixando Deus me usar. E quando eu estava passando na frente daqueles mendigos, aquelas pessoas pedintes, eles estavam lá e eu estava aqui. Mas quando ele veio ao meu encontro, não tinha amor no meu coração, porque eu fiquei com nojo. Eu não queria nem tocar nele. E Deus, eu estava em jejum, eu estava em oração, mas estava indiferente à necessidade realmente das pessoas. E quando o Senhor permitiu aquilo na minha vida, Deus estava me ensinando. E quando Deus falou para mim abraçar, o que adianta a gente fazer a obra de Deus se somos indiferentes com os irmãos? Somos indiferentes com as pessoas necessitadas. Temos nojo. E ali, irmãos, quando eu abracei, ele pegou a moeda e eu vi ele chorando. E eu disse, Jesus te ama. E eu também. E dei outro abraço nele. Então, amados, nós fazemos a obra de Deus. Mas é Deus que nos usa para mostrar o amor dele. Porque se o amor de Deus não estiver em nós, nós somos pessoas indiferentes. Não fazemos diferença na vida das pessoas. Então, quando nós servimos ao Senhor, com o coração puro, mesmo na nossa ignorância,
Deus conhece a ignorância do nosso coração. E Ele nos ensina. Quando você quer ouvir Deus, Ele te ensina. Então, essa é a nossa fidelidade. Hoje é o nosso 8º clamor. Você está orando pela sua vida? Você está orando pela sua família? Esteja atento aos milagres que Deus quer usar você, para que Ele possa se revelar às pessoas. Não use Deus, deixa Deus te usar. Porque milagres vão acontecer, como o irmão Gaspar, ele deu o testemunho aqui, amém? Esse é o momento da fidelidade. Senhor Jesus, eu quero te louvar por cada dizimista, por cada ofertante, por aquele que tem, por aquele que não tem. Mas a fidelidade do teu povo, papai, eles estão aqui buscando o Senhor. Meu Deus, quantos estão às vezes desempregados, têm uma causa na justiça, estão passando por algumas dificuldades, mas eles estão aqui buscando ao Senhor, Pai. Estamos aqui buscando ao Senhor. Nos ensina a ser fiel. Ser fiel em todas as áreas da nossa vida, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Recebe as nossas orações, intercessões, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar a nossa amada Jenny. É um privilégio ter a Jenny aqui, que ela veio solteira para a igreja, né? Aleluia, Jesus, hoje uma mulher casada, tem 2 filhos. A gente está vendo ela crescendo, né? Com o Caio, uma bênção. E hoje eu tenho certeza que Deus vai usá-la. Ela vai deixar o Espírito Santo usá-la para falar conosco. Quem crê? Então estenda as suas mãos. Senhor, obrigada pela vida da Jenny, pela vida do Caio, pela vida das suas filhas, da sua mãe. Obrigada porque o Senhor plantou a tua filha neste lugar, Pai, para ser uma atalaia, ser uma bênção entre nós. Nós temos aprendido com a Jenny, assim como ela tem aprendido conosco. Nós sabemos que ela é uma mulher de Deus, Pai, mas ela depende do Teu Espírito Santo. Usa a tua filha e fala conosco como Tu queres. Que cada um possa receber, papai, a porção que precisa, através da ministração desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Eu recebi o convite com muita alegria. Não por não ser desconfortante, né? Desconfortável estar aqui, porque é bem desconfortável. Mas eu recebi com muita alegria, né? Porque a gente não deveria precisar disso, mas acaba que quando a gente estuda e se desafia a vir trazer a palavra, o Senhor também ensina, né? Trabalha, trata. Então, quando a pastora até comentou, Jenny, tá difícil, mas eu te escalei. Porque eu estava aqui no congresso de mulheres, no primeiro dia, foi sobre maturidade espiritual. E eu me lembro que lá na tenda, no finalzinho, assim, eu falei assim, eu cheguei triste, estou saindo meio triste. E aí a pastora, uai, Jenny, como assim? Eu falei, pastora, estou meio triste, porque eu estou num processo ali longo, de aprendizado, de mudança, de estresse, por causa da rotina. E aí, no dia seguinte, na EBD, ela estava aqui falando, Caio, Jane, e eu parei ali, eu falei, o que ela está falando meu nome lá em cima, meu Deus? E aí ela estava falando quem é que ia trazer a palavra aqui, né? E eu, amém. Mas eu falo com alegria mesmo, um amém mesmo, que falar da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor é motivo de muita alegria mesmo. Porque o Senhor é misericordioso, né? Não por nós, mas porque o Senhor é misericordioso e Ele quer nos ensinar. E a pastora, relembrando aí, eu cheguei realmente solteira aqui e aprendi tanto com essa igreja, né? Tenho aprendido muito e o Senhor tem me moldado. E hoje nós vamos aprender com a história, né, de Neemias, no capítulo 9. Podem deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 9, que nós vamos ler aí os versículos, entre os versículos do capítulo 9. E nós vamos falar sobre uma nação que se arrependeu e que se voltou para o Deus perdoador. Aleluia. Nós vamos conversar, nós vamos falar hoje, ler a palavra do Senhor e meditar sobre o Deus perdoador.
o Deus que nos alcançou. E não desfazendo das orações, né? Curva a sua cabeça comigo. Vamos fazer mais um momento de oração por esse momento da palavra, da meditação na palavra do Senhor. Oh Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor separou esse momento. O Senhor é o Deus que controla tudo. O Senhor é o Deus que controla o respirar, tudo, Pai. Obrigada porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é útil para ensinar, para corrigir, para curar. E nós temos esse momento para ouvir a Tua palavra, porque o Senhor nos trouxe e o Senhor nos propiciou a isso. Deus, que não seja pelos estudos, pelos escritos, pelas anotações, mas pela revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos trazer essa noite. Pai, assim eu oro, te agradecendo por essa oportunidade de falar do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neemias, capítulo 9, versículo 1, diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor e o seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azabaneias, Serebias, Odias, Sebanias e Penaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Até aí, por enquanto, nós vamos depois continuar lendo o restante. Mas eu quero começar falando um pouquinho desses primeiros versículos, que mostra como que o povo estava. O povo, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram e jejuaram. Nós estamos neste clamor, né, jejuando, nos abstendo de carne vermelha, tirando o período do dia para jejuar. E aqui o texto fala que eles se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Aqui tinha havido já a reconstrução, e eles, no capítulo 8, eles haviam se reunido para celebrar, para escutar a lei do Senhor, e de fato, quando eles começaram a escutar a lei do Senhor, eles reconheceram como eles estavam, reconheceram que eles haviam desobedecido, pecado, e quando aquele povo começou a chorar, eles foram animados: olha, vamos nos alegrar, nós precisamos celebrar ao Senhor. E aí, no 24º dia, eles se reuniram, jejuaram, e aqui diz que eles vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. E eu comentando com meu esposo, porque quando eu estava estudando, né, procurei no dicionário, falei, pano de saco na cabeça. Tem outras partes na Bíblia que também traz esse retrato, né, de pano de saco, Davi, outros contextos que houve, né, essa ação. E aí eu não tinha encontrado no dicionário, aí eu comentei com meu esposo, eu vou ficar devendo um pouco aqui à igreja, né, esse significado. Mas ele comentou assim: pano de saco era uma veste humilde, né? Então imagina um rei usando um pano de saco. E aí eu falei,
faz sentido com o texto. Porque aqui quer dar uma expressão, quer dizer, de fato, que eles se humilharam. Que eles estavam reconhecendo e se arrependendo profundamente. Aqui eles estavam se voltando para o Senhor. E a condição do povo não era uma condição assim, eu vou adorar a Deus, eu vou lá no culto, porque está tudo bem na minha vida, eu estou indo lá adorar a Deus. Nós vimos aqui todo o processo que eles estavam passando. No capítulo 1, versículo 3, fala da condição de miséria que eles estavam. E no capítulo 5, fala sobre eles terem dado as filhas por escravos. Então, a gente vê que era um povo que estava com aflições individuais, que estavam com grande miséria. Imagina, né? Um povo que acabou de chegar numa cidade que estava toda destruída, financeiramente, de tudo esse povo estava passando por grande aflição. Mas a principal aflição, a principal